俺を選べベアトリス。誰かに外に連れ出してほしいから、お前はいつも扉の前に座ってたんじゃないのか。 Depois eu nem preciso dizer que eu chorei, né? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Finalmente trago minha análise e conto o que foi cortado da novel nesse episódio 24, episódio que eu estava esperando há muito tempo. Além de explicar algumas cenas que talvez vocês não tenham entendido o sentido ou não tenham pegado o que realmente aconteceu. E acreditem, esse episódio vai ter muita coisa para falar. Se este vídeo for o primeiro que você estiver assistindo no meu canal, saiba que sou o canal Culto das Bruxas, canal focado em ReZero. De vez em quando trago outros animes, mas o foco é ReZero. Tô deixando nas imagens aí caso vocês tenham interesse em alguns outros vídeos que eu já lancei. Mas como eu já disse antes, tem muita coisa para falar nesse episódio, então sem mais enrolação, vamos ao episódio. O episódio então começa com a Emilia descobrindo que tá nevando, ou seja, já adianta pra gente que o plano do Roswell deu certo, ele conseguiu fazer nevar. E mais tarde vou explicar como ele conseguiu quando chegar na cena. O que vale a pena destacar é que os moradores eles estão protegidos da nevasca. Eles estão protegidos por causa de uma magia de gelo que o Peck fez lá e deu os créditos para Emilia. Aí a Emilia descobre que o Peck estava lá, ajudou ela e ela viu a magia que o Peck fez lá no fundo. Era para atrair a Emilia para lá. Mas a única diferença da Light Novel é que na Light Novel é uma torre, enquanto no anime ficou uma árvore. Mas nada relevante. A Emilia então orienta o pessoal a entrar no túmulo para se proteger, enquanto ela vai até o lugar, que é o ponto de sinalização que o Peck mandou para ela. A cena muda e vai para um Roswell totalmente arrependido de ter tacado um algoa para cima da Han. A Han tá quase morrendo. E aquela magia de fogo foi um impulso. O Roswell ficou muito bravo que a Han queimou o livro. Aí ele acabou tacando uma magia muito forte para cima da Han e não tinha como ela tancar. Só que o Roswell fica tão arrependido que o Peck fica falando um montão de coisa pra ele, a Emilia depois vai falar um montão de coisa e ele só fica olhando a Han, tipo num modo automático apenas, fica respondendo, mas o foco dele tá na Han e em curar ela. O Peck ele é naturalmente provocativo, nem era a intenção dele, tava falando que o Roswell perdeu, que era pra ele desistir já, só que do nada começa a nevar. Então, o que é que aconteceu? É explicado até no anime, mas como eu já disse na minha última análise do episódio anterior, a luta com o Roswell e da Han e o Peck foi cortada. Como já sabemos, o Roswell domina os 6 tipos de elementos de magia. E na luta contra o Peck e a Han, ele estava conjurando 5 círculos mágicos, e ele poderia conjurar até 6. Só que o 6º círculo mágico estava justamente no cristal da Ryuzo Meyer. Ele simplesmente estava lutando contra os dois e estava conjurando uma magia de larga escala. Ou seja, o Roswell é um mago extremamente habilidoso, não é à toa que ele consegue solar exército, não é à toa que ele tem esse título. Se não fosse por isso, a treta teria terminado ali, mas agora como o santuário tá nevando, eles vão ter que lidar com os coelhos. Então passa para a cena da Emilia, chegando no ponto de referência, mas ela não encontra o Peck. Aí ela entra no lugar lá e acaba vendo a Ryuzo. Ou melhor, um montão de Ryuzo, né? Aí a cena faz aquela piada cômica com a inocência da Emilia, que ela é mais lerda e não consegue entender que são cópias, ela acha que são tudo irmãs. E ela solta essa frase. É uma frase engraçada até pra quem só vê o anime, mas galera, quem lê a novel tem um outro peso, acredite. E fiquem tranquilos, porque no próximo episódio vocês vão entender o porquê que essa frase é mais engraçada do que parece. É engraçada a cara que ela faz quando ela fala que a mãe dela se esforçou bastante. Meu Deus, se fosse tudo irmã, eu teria até dó dessa mãe. Mas, deixando as piadas de lado, tem outra coisa que eu preciso destacar, e é justamente esta cena. Parece uma voz familiar, né, gente? Mas vamos relevar, porque não deve ser nada de importante. Acredito que todo mundo reconheceu essa voz, que era a voz da Echidna. E mesmo para quem leu a novel, isso aí surpreendeu, porque lendo a novel, a gente não tinha essa voz da Echidna. Então foi uma coisa que eles adicionaram e foi uma coisa linda de se ver, cara, porque no próximo episódio, quem só vê o anime e não pega spoiler, vai entender o que aconteceu. Inclusive o Zen tinha dito que o Tapei digitou, fez um Twitter sobre isso, mas só que eu não encontrei. De qualquer forma, eu não poderia explorar muito esse assunto agora, senão eu estaria dando spoiler. Mas o que eu posso falar sem spoiler pra você, que o Zen me ajudou com a informação, o cristal que a Emilia recebe
é na verdade um cristal quebrado do cristal grande da Ryuzo Meyer. Na versão da web novel, o Peck, depois que ele quebra o contrato com a Emilia, ele nem aparece mais. Essa interação que tem toda com o Peck é direto da versão da light novel. O Peck, ele vai lá, aí é quebrado um pequeno cristal, do cristal grande da Ryuzo Meyer, e ele tá dentro desse cristal. Só que o Peck, ele inclusive tentou parar a nevasca, e ele gastou muito da mana dele, que faltava com a luta com o Roswell. Então ele não consegue se manifestar. Logo, infelizmente, o encontro dele com a Emilia vai ter que ser adiado. Bem, mas aí vocês devem estar pensando, já é meio caminho andado, né? O Peck tá no cristal, a Emilia tá com ele de volta, mas não é tão fácil assim. Eu só adianto que esse cristal da Ryuzo não é tão bom assim pro Peck ficar nele, tanto que a Emilia fica injetando mana nele. Se eu falar mais vai ser spoiler, e isso já seria spoiler da terceira temporada, então eu vou ficar por aqui. Adiante então temos o sacrifício da Silma. Para quem não entendeu, e também o anime não deixou muito claro, a barreira não foi desfeita. Não era só quebrar a fórmula do túmulo, precisava também acabar com a função do catalisador, que seria o cristal da Ryuzo Meyer. E só assim que a barreira ia ser finalmente desfeita. Só que precisava de um sacrifício, e essa cena foi bem emocionante, porque quem foi o sacrifício foi a Silma. A Ryuzo se sentia culpada pelos 10 anos que a Silma ficou sozinha, por ter quebrado o contrato com a bruxa, que Ekidona ter salvo o Garfield. Mas a Silma estava satisfeita em se oferecer como sacrifício. Ela não se sentia tão injustiçada assim, pelos 10 anos já que ela passou com o Garfield, e também ela estava feliz em poder ajudar na libertação do santuário. E só lembrando que ela era contra a libertação do santuário. Então você vê agora, traça esse paralelo que era antes e depois. E ela dando a vida para poder libertar o santuário, realmente é uma cena bem emocionante. Bem, então o Cristal e a Silma somem. Não é hora de ficar de luto, eles não têm tempo. A própria Emilia fala isso para Ryuzo. E uma curiosidade que não ficou destacado no anime é que a Emilia passa a controlar os clones da Ryuzo. Uma coisa interessante. Pois bem, depois tem a cena da Emilia com o Roswell e a Han. Aí não tem muito o que destacar, não foi nada cortado da novel e também não tem uma cena importante, assim. O que vale a pena destacar mesmo é o amadurecimento da Emilia. Ver ela dando uma bronca no Roswell é algo impensável da Emilia de antes. E agora é que eu posso dizer que o vídeo entrou na parte mais importante. Pois é isso que vocês esperavam, né? O encontro do Subaru com a Beatrice. Essa cena. E meus amigos, eles capricharam. O primeiro flashback mostrando a Ekidona atribuindo a tarefa da Beatrice de cuidar da biblioteca foi lindo, cara. Porque passou aquela sensação da novel de que a Beatrice queria ficar com a mãe dela, mas não podia. E passou também aquela indignação momentânea da Beatrice, pois dá a entender mesmo que a Ekidona só criou a Beatrice para essa tarefa. E a Beatrice percebeu que ela estava se especializando em magia de sombra só para poder usar as magias e proteger a biblioteca. Então ela se sentiu indignada e o anime conseguiu colocar essa cena e o peso dela. Só que tem que dar destaque também que mesmo a Ekidna ou Ekidona, seja lá como você prefere chamar, mesmo ela sendo má, sendo uma bruxa, ela ainda desejava o bem da Beatrice. É isso que a Ekidona do passado passa. Ela passa a sensação de que se importava com os outros, que ela não era inteiramente má. Assim como foi mostrado nos testes para o Subaru e para a Emilia. Principalmente para a Emilia, né? Isso vocês vão entender no próximo episódio. Mas para quem quiser já saber, eu já expliquei num vídeo separado. Tô deixando aí no vídeo e também no link na descrição e comentário fixado. Em todo caso, é mostrada a trajetória da Beatrice na biblioteca, as gerações Roswell que ela foi convivendo e também as pessoas que tentaram salvá-la nesse interim. E o anime passou perfeitamente a sensação. E é definido em uma palavra. Solidão. Ela podia estar acompanhada do Roswell e todas as gerações, mas eles nem conversavam com ela, apenas buscavam conhecimento na biblioteca. E isso também já não foi expresso no anime, mas nem todas as pessoas queriam salvá-la. A maioria só queria saber do poder dela. Só lembrando, a Beatrice é muito poderosa, ela é um espírito superior, ela é um grande espírito, então as pessoas só estavam interessadas no poder dela. Até tinha algumas pessoas que queriam salvá-la mesmo, achavam injusto a situação que ela estava, mas mesmo assim ela nunca deu bola e sempre ignorou. Só que aí surgiu o Natsuki Subaru, que era alguém totalmente diferente. Ele caçoava dela de uma maneira sem respeito, ele era alguém sem modos, e isso chamou a atenção da Beatrice. Além disso, ele estava nem aí pro poder dela e também estava nem aí pro conhecimento da biblioteca. Ele só pensava justamente nela. Ele ia para a biblioteca, ele fazia todas aquelas visitas só para ver ela. E tem outro fator também.
O próprio Tapei já revelou, mas a pessoa que mais tem afinidade com a Beatrice é o Subaru mesmo. Então, é o par perfeito para ela. Se você já está acompanhando minha série de vídeos entre as diferenças da Light Novel e o anime, e nos outros volumes eu conto o que foi cortado e todas as relações da Beatrice e o Subaru que foi cortado do anime e que está presente na novel. Realmente a relação deles é muito legal. Mas, infelizmente, não foi só isso que foi cortado da novel. Teve outras coisas e também teve informações cortadas, inclusive na primeira temporada, e que atrapalham o conhecimento de vocês que só veem o anime. Tem a cena no anime, é bonito ver como a Beatrice e o Peck tinham uma boa relação, ela gostava muito do Peck. Só que essa relação não é por acaso. Na primeira temporada, o Peck ele já cita o nome da Echidna. Ou seja, já dá a entender que quem criou ele foi a própria Echidna. Isso foi uma informação cortada. Eu achei que eles iriam corrigir isso logo agora, mas não, eles até cortaram, porque na Light Novel tem uma cena que explica que o Peck ele conviveu com a Beatrice e com o Roswell. No anime até dá a entender isso, mas na Light Novel é bem mais expresso. Então explica o motivo da Beatrice ficar tão feliz, porque o Peck não era apenas um companheiro espírito, mas era alguém que ela conviveu no passado. E no meio da solidão, o Peck foi um alívio para ela. Só que infelizmente não foi um alívio total. E por quê? Porque o Peck ele estava com um contrato com a Emília, e era o maior desejo da Beatrice. O maior desejo dela como espírito era a celebração de um contrato também, e também se ver livre dessa tarefa atribuída para ela. Então quando ela viu a Emília com um contrato com o Peck, ela sentiu inveja dela, e para ela não fazer nenhuma injustiça contra ela, a Beatrice evitava contato visual, evitava contato de fala, qualquer coisa, qualquer relação com a Emília, a Beatrice evitava. E essas informações extras acabam dando um peso maior para a própria cena do anime. Adiante então tem a cena da segunda conversa do Subaru com a Beatrice. Lembrando que na primeira vez ele foi expulso, mas o Subaru não é um cara que desiste fácil. Ele não iria sair da mansão sem levar a Beatrice junto. Só uma curiosidade de diferença entre a Light Novel e o anime, na Light Novel o Subaru é expulso muito mais vezes. Tipo, no anime só foi umas 2 vezes, na terceira ele conseguiu firmar o contrato. Na Light Novel, pelo que eu me lembro, é umas 5 vezes que o Subaru tenta e é expulso. Só que nisso o anime fez bem em encurtar, era só cena pra enrolar mesmo. Nessa segunda conversa que o Subaru teve com a Beatrice no anime foi pesado, foi uma sensação, passou uma bela emoção. Eu senti um peso maior na Light Novel, mas mesmo assim a trilha sonora foi boa, os dubladores são excelentes. Então a cena passou um belo peso. A Beatrice, ela continuava teimosa com esse lance de só posso entregar a biblioteca para aquela pessoa, se você não for aquela pessoa, eu não posso ir com você. Só que como o próprio Subaru aponta, as atitudes da Beatrice eram contraditórias, pois se ela realmente não quisesse ir com o Subaru, era só ela se isolar. Se ela realmente quisesse, nem o Subaru conseguiria achar a porta verdadeira para a biblioteca. Só que realmente não era para ser naquele momento. O Subaru não consegue alcançar a Beatrice e a Beatrice propositalmente coloca ele para fora da mansão. Não coloca ele para fora de um quarto, coloca ele para fora da mansão para dizer, basta, a relação acaba aqui. Só que a Beatrice não contava que o Subaru fosse tão teimoso. Ele tá nem aí pra vida dele e ele acaba adentrando a mansão de novo, com ela pegando fogo. E só tem uma única porta que ele pode ir agora. O anime mostrou, mas caso vocês não lembrem, é aquela mesma porta da primeira temporada, em que o Peck ele matou o Subaru congelado na primeira morte do arco 3. O anime é direto, o Subaru ele entra na mansão, ele procura, ele lembra dessa passagem, lembra que é a única porta que restou e vai até lá sem problemas. Mas como eu sempre digo nos meus vídeos, no anime, né gente? Porque na Light Novel eles cortaram 2 cenas que eu considero importantes. A primeira cena, alguns talvez nem considerem importante, mas eu acho que daria um peso enorme, é que o Subaru, quando ele está procurando a Beatrice, ele acaba se queimando. Ele entrou lá sem se molhar, sem nada, tá sem proteção nenhuma, e o fogo tá queimando ele. Só que o miasma dele aumenta. Na Light Novel, comenta que o miasma dele aumentou e dá um foco na narração. Aí você vai lendo e acaba descobrindo que o Subaru está sendo protegido por uma túnica de sombra. Ou seja, a própria Sato está protegendo o Subaru do fogo. E é uma cena que eu considero bem bonito, sabe? E eu queria ter visto essa cena animada, mas infelizmente eles não adaptaram. A outra cena eu acho que vocês vão considerar até mais importante. É que eu sou suspeito para falar da Sato, então eu queria ter visto animada. Mas a outra cena é qual? No anime, o Guilty Law, lá, aquele Maju, ele morreu queimado. E a Elsa morreu esmagada pelo hipopótamo. Na Light Novel não. Na Light Novel os dois aparecem. E o que acontece?
O Guilty Law, ele tá todo ferrado, a juba dele foi, ele tá todo queimado, e ele acaba perseguindo o Subaru. A Elsa, ela também aparece. Ela aparece, não depois, ela aparece até antes, mas o Guilty Law acaba perseguindo o Subaru. E a Elsa acaba vindo depois, porque ela também, no instinto assassino dela, ela tá toda insana, acaba querendo matar o Subaru. Mas a aparência da Elsa que eu queria ter visto animada. Por quê? Porque, meu amigo, a descrição na Light Novel foi algo macabro. Os membros dela estavam todo quebrado, ela estava se arrastando, a cabeça dela estava toda zoada, acho que estava até sem cabeça. A única coisa que eu consigo pensar, a única imagem que me veio à mente foi aquele bug do CJ do GTA San Andreas, que ele fica todo zoado quando ele morre e às vezes a gente ficava bugado. É a única coisa que eu consigo pensar, cara, e eu queria ter visto essa cena animada, como é que eles iam adaptar a Elsa toda zoada. Mas em resumo a cena foi isso, o Subaru estava procurando a Beatrice, viu a Elsa toda zoada, a Elsa começa a perseguir ele foge da Elsa, o Maju aparece, aí o Subaru ele foge do Maju também, aí o Maju e a Elsa eles se encontram, e só lembrando, a Elsa, cada vez que ela morre, ela fica mais louca, e essa era a última transformação dela, se eu posso assim dizer, ou seja, ela estava totalmente insana, ela estava no piloto automático assassino. O Subaru, vendo que a Elsa e o Guilty Law estão lutando contra o outro, ele aproveita para fugir. Só que aí, quando ele está no final do corredor, ele dá uma espiada e vê que a Elsa derrotou o Maju facilmente. E é exatamente isso que eu falei. Mesmo a Elsa estando com os braços e pernas todos zoados, ela derrota o Maju facilmente. E ela vai focar no Subaru agora, ou seja, sebo na canela de novo. Aí, voltando pro anime, aí que ele realmente volta para aquela última porta. O anime, como ele cortou a cena da Elsa, ele também cortou a explicação do porquê que o Subaru estava tenso naquele momento. Ele estava tenso por causa do fenômeno backdraft. Para quem não sabe, é quando tem um ambiente pouco ventilado, principalmente quando está pegando fogo, que tem uma concentração de gases aquecidos, se entrar uma corrente de ar repentina, acaba gerando uma explosão. E como aquele ambiente era mais isolado, e se ele abrisse a porta, a chance de explodir era muito alta. Então, se a Beatrice não estivesse lá e não entrasse rapidamente, ele ia morrer. Claro, tanto na Light Novel quanto no anime, o Subaru ele encontra com a Beatrice e ele fica salvo. Mas depois, a Elsa, ela persegue o Subaru e ela abre a mesma porta que o Subaru abriu. Aí ocorre esse fenômeno, explode e a Elsa morre queimada. E aí se inicia a última conversa do Subaru e a Beatrice. Agora é o tudo ou nada. E era essa cena que eu queria ver. A única cena da Light Novel que me fez chorar. E já adianto, também me fez chorar vendo o anime. A Beatrice, ela simplesmente estava esperando que o Subaru usasse os velhos argumentos. Eu vou salvar você, eu quero salvar você, quero te oferecer tudo. Mas não. Ele simplesmente fala, Beatrice, eu quero que você me salve. Ele fala que a Beatrice conseguiria se virar sozinha, mas ele sem ela não conseguiria. O Subaru ele vai exaltando as qualidades da Beatrice, vai falando tudo que ela fez por ele também, e nisso eu vou ter que dar destaque numa cena que foi cortada na primeira temporada. No volume 2 tem todas aquelas cenas da Beatrice, que ela fez o contrato com ele na mansão na primeira vez. Foi um contrato temporário que a Beatrice fez com ele, que era para proteger da Ren e da Han. Só que como a gente já sabe, deu tudo errado naquele loop. Depois que a Ren morreu, o Subaru foge e ele vai se matar no penhasco. Só que na primeira tentativa ele não consegue e acaba dormindo no topo do penhasco. Enquanto ele estava dormindo, ele tinha pesadelos, só lembrando que o Subaru estava com a mente totalmente abalada naquele loop. E ele tinha muitos pesadelos enquanto dormia. A Beatrice vai lá, tanto que quando ele acorda no anime é mostrada a Beatrice lá. Só que eles cortaram uma cena. A Beatrice, enquanto estava observando o Subaru e viu que ele estava sofrendo, agarrou a mão dele. E ela ficou com ele o tempo inteiro com a mão agarrada, enquanto ele tinha pesadelos. Então o Subaru, quando mencionou no episódio de hoje que a Beatrice agarrou a mão dele quando ele estava tendo pesadelos, foi se referindo a essa cena. Só que como foi cortado na primeira temporada do anime, eles tiveram que adaptar e colocar a cena que eles estavam com a mão dadas na hora da celebração do contrato temporário. Não é tão relevante assim, mas mesmo assim é uma curiosidade legal para citar para vocês. Então, o Subaru ele acaba citando as qualidades dela, falando que ele precisava dela, mas ele também acaba citando as fraquezas da Beatrice, falando da solidão, que ela queria ter alguém, e o Subaru falou, olha, eu posso ser alguém para você, eu posso suprir essa solidão. Eu ofereço carinho, ofereço companhia, e você simplesmente me protege. Num primeiro momento, a Beatrice ela hesita, porque a expectativa de vida do Subaru é muito menor que a dela. O Subaru no futuro ia morrer e ela acabaria sozinha de novo.
Só que aí o Subaru vai convencendo, falando, não importa o futuro, enquanto eu estiver vivo, eu vou te fazer feliz. E essa cena é bem bonita, cara. O Subaru repetidamente falando minha escolha, foi uma cena muito bonita. E a trilha sonora foi perfeita, a animação foi perfeita, e a essência que eles passaram na cena, ela simplesmente pegando a mão dele e largando o livro para ser queimado, foi perfeita. E eu imaginava a cena dessa mesma maneira, com Believe in You tocando, e eu falava que Believe in You era focada para esse momento. Tá certo, teve as cenas com a Emília, também valeu a pena, mas Believe in You casou perfeitamente com essa cena do Subaru e a Beatriz. E é impossível não se emocionar com a Beatriz pela primeira vez chamando o Subaru pelo nome dele. E sim, foi a primeira vez, a Beatriz antes não chamou o Subaru pelo nome dele, o próprio autor comentou no Twitter hoje. E o episódio termina com o Subaru e a Beatriz chegando lá para enfrentar os coelhos. Eu falo que esse episódio não superou o outro em questão de adaptação, mas mesmo assim ele foi muito emocionante. A cena com o Subaru e a Beatriz foi muito boa. Eles conseguiram pegar o sentimento da Beatriz, a trajetória dela, conseguiram colocar a solidão e depois no desfecho final, dando tudo certo com o Subaru e a Beatriz formando contrato, foi lindo. Sério, a cena do livro caindo, tipo, representando ela abandonando, se livrando de vez da Ikidona e indo pro Subaru, foi perfeito. Teve os cortes, como sempre, a gente já tá acostumado. Eu, pelo menos, não esperava que eles fossem cortar a cena da Túnica das Sombras e também da Elsa, mas a gente já sabe, né? Não dá pra eles colocar tudo, infelizmente. A novel de ReZero tem muito conteúdo. Fico feliz deles terem feito uma cena muito bem feita. Aliás, a Ufotable, ela ajudou na produção. Então eu só tenho a agradecer pela produção desse episódio e por ter visto esse episódio animado. Faz muito tempo e finalmente eu pude ver a cena animada do Subaru e a Beatriz firmando o contrato. Sobre o episódio de hoje, não tenho nada a reclamar da animação, o Ufotable ajudou também, né? A trilha sonora perfeita, eles conseguiram pegar a essência da novel. É claro, teve os dois cortes, isso daí merece minhas críticas, mas mesmo assim o importante era o contrato, e nisso eles fizeram perfeitamente. E eu mal posso esperar para ver o episódio da próxima semana. Até quem vê ReZero superficialmente, até quem é hater do Subaru, até quem realmente fica até xingando a obra, falando isso, vê por ver, vai amar o próximo episódio, porque o próximo episódio vai ser muito, mas muito bom. Quem quiser saber mais sobre ReZero, eu estou deixando links na descrição e comentários de vídeos importantes do meu canal, que eu respondo curiosidades. E tem minha série de vídeos, que eu conto detalhadamente cada volume, falo das diferenças entre a light novel e o anime e todas as cenas que foram cortadas. Bem, caso tenha interesse é só se inscrever no canal para receber mais vídeos, e deixando o like nesse vídeo ajuda bastante. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.